Muito boa tarde, mais uma vez. Como representante do Partido Anamola, nós recebemos um ofício com o código 42/10/COT/2025, de 3 de outubro. E até o dia 15 de dezembro deste ano, poderíamos sim contribuir com as nossas ideias. E é isto que estamos aqui a fazer. São, no total, 6 propostas legislativas, a saber, a primeira é um anteproposta de revisão da Constituição da República, uma proposta geral, a anteproposta de revisão da lei da CNE, esta é a terceira, anteproposta da revisão da lei do recenseamento eleitoral, a quarta é uma anteproposta de revisão da lei eleitoral para as autarquias locais. E esta é uma proposta que, sendo aceita, depois as devidas adaptações podem ser feitas para a eleição para a Assembleia da República, o Presidente da República, assim como a Assembleia Provincial. A quinta é uma anteproposta de revisão da lei do funcionamento das autarquias locais. Esta proposta tem a especificidade de ser o elemento que nos pode levar a dizer que apresentamos uma proposta, Dr. Edson, que é uma revisão legislativa do topo à base. Portanto, questões relacionadas com descentralização nós conseguimos materializar nesta proposta. E por fim, trazemos uma proposta que achamos que é sui generis, que é a anteproposta da Lei de Crimes de Responsabilidade. É aquilo que internacionalmente é conhecido como Lei de Impeachment. Basicamente são responsabilidades para o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Presidentes do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, o Conselho Constitucional, Procurador-Geral da República, Ministros, Governador do Banco de Moçambique, Chefe de Estado-Maior-General, Diretor do CIS, Comandante-Geral da Polícia, Secretário de Estado na província, assim como o Governador da província e os outros cargos. Estes são basicamente referências assim rápidas. Bom, rapidamente, ao nível da revisão da Constituição da República, nós começamos por ponderar sobre o sistema político e propomos um sistema semipresidencialista. Basicamente é um presidente eleito diretamente e o primeiro-ministro ele é eleito indiretamente. Não é o que tem acontecido agora, porque o presidente da República ele é eleito e automaticamente vira chefe do governo. E o primeiro-ministro depois é indicado por ele. Entendemos que esta é a proposta que se assenta nos ideais de que devemos ter um sistema em que entrega poderes de pesos e contrapesos. E, por fim, este mesmo sistema político prevê que os deputados sejam eleitos a partir de um sistema misto, que é para não baralhar o que já existe agora. Na verdade, nós acreditamos que futuramente nós podemos migrar para uma situação de listas uninominais. Nós agora temos listas plurinominais. Então, significa que os deputados já não se apresentam como deputados, as pessoas votam numa lista, depois, em função do número de votos que aparece para cada uma das zonas, são selecionados 2, 3, o número que for compatível com a proporcionalidade. Então, as grandes novidades nesta proposta do sistema político é que os poderes do presidente assentam-se uns nas competências dele quanto a outros órgãos. Portanto, o presidente não perde poder, o que muitas pessoas eventualmente ficam com a sensação é de que o nosso presidente será um corta-fitas. Não, ele tem muito poder ainda. Só não é todo o poder. Portanto, ele vai nomear o primeiro-ministro. Ainda que o primeiro-ministro venha da escolha ou da cooptação da Assembleia da República, ele é nomeado pelo Presidente da República, que é para depois o Presidente da República ter uma ferramenta constitucional para fazer o contrapeso. E uma delas é a própria demissão do Primeiro-Ministro. É também ele que demite o governo. Significa que os membros do governo, quando estão a tomar posse diante de quem os nomeou, que é o Primeiro-Ministro, tomam perante o Presidente da República. É também para ter esta possibilidade. E também ainda ele pode dissolver a Assembleia da República nos termos da lei. Também tem competências para atos próprios.
Então, mantém a figura do comandante-em-chefe das Forças Armadas, Forças de Defesa e Segurança, pode decretar o estado de sítio, de emergência e de guerra, e continuam a ter o poder de promulgação de leis e veto. Faz também o indulto e comuta penas. Depois tem também competência na área de relações internacionais, portanto representa o Estado perante a comunidade internacional, nomeia e acredita embaixadores. E por fim, ele é o garante da Constituição. Entendemos que os três poderes que fazem parte das três funções de um Estado, elas devem ter uma figura de unificação. Então, é ele que continua, em paralelo com o presidente do Conselho Constitucional, como aquele que vai dirimir, em último caso, as controvérsias de foro constitucional. Portanto, é um presidente que continua com muito poder. Então, isto é muito importante dizer aos moçambicanos. Pois os poderes do primeiro-ministro já se vê. Ele é que tem poderes executivos, nomeia o governador do Banco de Moçambique e depois tem a responsabilização perante a Assembleia da República. Na nossa opinião, aqui nós começamos a perceber qual é o nível de ineficiência que nós detectamos no atual sistema. No atual sistema, é votado o Presidente da República, ele torna-se chefe do governo, ele indica ministros. E depois os ministros tutelam as outras pessoas coletivas públicas. A Assembleia da República não tem poder sobre estas pessoas, muito menos esta pessoa que é o chefe do governo, muito menos para estas pessoas que o chefe do governo nomeia, e até chegar o seu tentáculo às outras pessoas coletivas públicas, como é o caso, por exemplo, do PCA, da Eletricidade de Moçambique, da LAM, por aí em diante. Com este modelo, com esta proposta, significa que os deputados, é um exemplo, podem, a qualquer momento, chamar o presidente do Conselho de Administração da LAM para ele prestar contas. Porque, afinal de contas, a LAM é uma pessoa coletiva, pública, significa que foi criada a partir dos meios financeiros, técnicos, patrimoniais do Estado. Então, deve obrigação ao povo moçambicano, e a Assembleia da República, neste modelo, passa a ser verdadeiramente representante do povo, aquele que, podendo votar, pode também demitir. E é assim que faz todo sentido a nossa sexta proposta legislativa, que é a lei do impeachment. Portanto, todas as questões que não tiverem sido respeitadas diante dos planos, diante dos orçamentos, elas podem ser a qualquer momento fiscalizadas, auditadas e responsabilizadas a estas pessoas. Portanto, é isto que se nos oferece a dizer. Temos a questão da reforma da justiça, assim, muito rapidamente. O Tribunal Supremo passa a ser ele o Tribunal Eleitoral. Entendemos que este é o melhor modelo, porque a justiça, nós não temos que inventar a roda. Não faz qualquer sentido que o Tribunal Distrital depois seja a primeira instância ou o último Conselho Constitucional. Na orgânica, na lei orgânica, não é judiciária, nós temos a primeira instância, ou os tribunais distritais são a zona mais rasa que nós temos. E o topo da administração da justiça é o Tribunal Supremo. Entendemos que faz todo sentido que seja o Tribunal Supremo a última instância, aquele que vai também promulgar os resultados eleitorais. Assim, porque o Presidente da República e o Presidente do Conselho Constitucional são os garantes da Constituição, todos os conflitos advindos no processo eleitoral de foro constitucional, então, há sempre espaço para o Tribunal, ou para o Conselho Constitucional funcionar. Portanto, não se rouba nenhuma competência. E, por fim, nós temos também, estou a resumir, porque não devo levar muito tempo, nesta questão da reforma da justiça, por fim, temos o Ministério Público, que acreditamos que o Ministério Público deve deixar de ser o advogado do Estado. Tanto, não faz sentido que, nas situações em que o Estado, o prevaricador, o Ministério Público, continue a assistir o Estado a outras situações. Portanto, no sistema eleitoral, basicamente, temos a lei da CNE, introduzimos uma proposta de um artigo 136 que traz os valores eleitorais todos. Nós chamamos isto de um homem, um voto. Há uma série são 10 linhas de propostas
de normas que devem figurar na Constituição da República que, violadas, tornam a eleição nula. E são estas que, também, se elas forem violadas exatamente pelos tribunais distritais, o Tribunal Supremo tem a oportunidade de se pronunciar sobre elas. E se as partes não estiverem satisfeitas, podem sim recorrer ao Conselho Constitucional. No nosso quadro jurídico para a lei da CNE e dos autos eleitorais, nós entendemos que a CNE passa a ser uma comissão eleitoral independente, com os seus membros, em número de 11, vindos a partir dos conselhos de magistratura. Depois temos a lei do licenciamento eleitoral, que também traz muitas novidades, vão ter a oportunidade de ver. As maiores são as de que os cadastros, a partir do sistema de licenciamento, os cadastros devem não só alistar o número do BI, a residência, mas também nós levamos o número de telefone que tenha WhatsApp e e-mail, que é para nós fazermos a entrega dos resultados ao nível das mesas quando estivermos a fazer o apuramento parcial. Portanto, mas nós, vou fazer aqui uma pequena pausa, Dr. Edson. Nós, quando fizemos a entrega da nossa proposta, na altura, nós continuamos a trabalhar todos os dias e ao receber, vai perceber que entregamos um segundo caderno, que é uma adenda. E nós tínhamos prometido ao povo moçambicano que íamos dar notícia do que constituía esta adenda. São 3 elementos principais que nós achamos. O primeiro é que nós queremos acabar com as abstenções. E entendemos que uma das formas de obrigar é esta palavra, os moçambicanos a votarem, é transformar o cartão de eleitor num documento incontornável. Ser ele de apresentação obrigatória para tratar bilhete de identidade, passaporte, vistos e por aí em diante. Então, uma série de documentos, por exemplo, registrar bens imóveis, adquirir licenças públicas, concorrer para renovar matrículas, todos aqueles que são cidadãos que tenham a idade eleitoral ativa, então devem se recensear. Também entendemos que devemos encontrar formas de obrigar os cidadãos a votarem. É uma prática que em outras latitudes, como é o caso do Brasil e outras, se vem fazendo e com bastante êxito. Portanto, não podemos ter uma situação de moçambicanos que no dia de votação, a primeira coisa é que nós vemos isso muito, eu já noticiei por várias vezes nas minhas páginas, de pessoas que um dia antes, nos dias de reflexão, estão a pegar mochilas e estão a viajar. Então, a segunda, para obrigar as pessoas a votarem, é que nos dias de reflexão e no dia de votação, de reflexão para a votação e no dia da votação, queremos que se introduza uma norma que proíba os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas a não funcionar. Então, não é dia para beber, é dia para refletir. Nós não podemos ter moçambicanos que estão a morrer, engajados numa luta para transformar o Moçambique num país melhor. E há pessoas que se vão beneficiar dessa luta, no entanto, nem para votar têm paciência. Acreditamos que este não é um dia para brincar. Há outros feriados. Então, o dia de votar não é dia de ir para a praia, não é dia de ir ao restaurante com a família, não é dia das crianças irem brincar no jardim, não. É dia para votar. É o dia para tomar uma decisão por 5 anos. Aquela decisão tomada vai valer por 5 anos. Não faz qualquer sentido o que nós temos assistido aqui em Moçambique. Então, essa é a segunda. O terceiro polo desta nossa adenda diz respeito à forma como as urnas devem estar, onde o local não devem estar dispostas. O sistema de salas de aula nas escolas tem que ser definitivamente fechado. O que nós temos visto também nos Estados Unidos e em outras latitudes. Se estamos numa escola, coloca-se num anfiteatro. Se estamos num bairro, põe-se num campo. A verdade é que as urnas têm que ir para uma zona ao ar livre. A polícia fica distante. As urnas ficam, todas elas, as mesas de voto, se são 5 ou 6 de uma assembleia, elas ficam todas elas próximas uma da outra. O cidadão vai poder monitorar. Então, na proposta que nós trouxemos, não tínhamos alinhado estas questões e achamos que deveríamos apresentar aos moçambicanos. Portanto, é isto que se nos oferece dizer. Depois, a lei do funcionamento das autarquias. Bom, aqui como tinha referenciado, já estamos nas últimas duas.
o maior espírito que esta revisão vai oferecer é a de maior respeito pela vontade local. Então, nós entendemos que um vereador, desculpa, não é esta a forma de ver. O partido que vence as eleições numa eleição autárquica, numa autarquia, não pode ser ganhou e assambarcou tudo. O princípio da proporcionalidade que tem sido feita para a CNE e outras pode também ser feito para as variações. Portanto, imaginemos a situação das eleições de 2023, quando é que a Renamo, quantos votos a Renamo teve? A Renamo teve um peso grande. Estas pessoas, esta vontade, podemos assim dizer, no caso de Maputo, tem que ser respeitada. Não vai ser o presidente do Conselho Autárquico, mas pelo menos alguns vereadores, a Renamo tinha o direito de ter. Então, entendemos que esta é a forma de inclusão. Nós não podemos continuar a falar de inclusão quando nós, ao nível da lei, não temos questões materiais, das quais nós podemos assegurar que esta inclusão se vai refletir. Então, da mesma forma que nós temos este sistema de proporcionalidade para os vereadores, entendemos que, ao nível, por exemplo, da eleição distrital, que se foca no posto administrativo e de localidade, também o número de postos administrativos tem que ir na proporção e depois as localidades idem aspas. Por exemplo, a eleição autárquica, os secretários de bairro, os administradores de cada uma das circunscrições geográficas, até os chefes de quarteirão, têm que ser de todos os partidos. 3 partidos foram parlamento. Então, nós vamos sentir que naquele distrito ou naquela circunscrição autárquica, aqueles 3 partidos vão ter chefes de quarteirão, vão ter secretários de bairro, vão ter também vereadores. Porque se é possível nós termos um conselho de ministros, nós podemos ter um conselho de vereadores. Aí também, da mesma forma que os chefes do quarteirão ou os secretários de bairro reúnem-se, também haverá consensos em relação àquilo que são as propostas para os bairros. Não faz qualquer sentido que um mesmo chefe do quarteirão dure por 5 anos quando os anseios. Porque é isto que tem acontecido. Suponhamos que a Renamo, em 2023, teve cerca de 30 e tal, 40%. E numa determinada circunscrição, realmente ele ganhou. Num determinado bairro, ele ganhou. Como é que nesse bairro está um chefe do quarteirão que é de um outro partido? Acreditamos que não faz qualquer sentido. Aquelas pessoas têm que ser respeitadas. Porque é o quê? É um ladrão que entra na casa do vizinho e rouba galinhas, por aí em diante. Aqueles chefes de quarteirão dirimem essas questões. Portanto, nós acreditamos que com esta reflexão é possível depois adaptarmos às outras eleições, como é o caso da eleição distrital. E, por último, falávamos sobre a questão da lei do impeachment. Então, não vou alongar-me muito nisto, porque já identifiquei quais são os abrangidos. O que é importante aqui dizermos é que, ao fazermos a reflexão sobre esta norma, significa que todos os atos contrários à lei, assim como as omissões, as obrigações dos titulares dos órgãos do Estado, devem configurar violações com imputações criminais. Portanto, nós já vimos várias situações, como é o caso das dívidas ocultas. Não é? Alguém é responsável por aquelas dívidas e essas pessoas são funcionários públicos. Não podem continuar a palitar, como eu tenho dito, a palitar bifes depois de terem levado o país a um nível de inflação que supera 300%. Eu sempre trago este dado. O frango, em 2013, custava 90 meticais. Eu comi frango de 90 meticais com desconto a 85 meticais. Pessoas organizaram-se, violaram, contornaram uma obrigação, que é uma obrigação formal, que é, antes de tomar uma determinada decisão daquela envergadura, irem à Assembleia da República. Não foram, portanto, como vê, há uma omissão dolosa, sabiam perfeitamente o que estavam a fazer e colocaram o país de rastros. Hoje, as pessoas já não podem comer carne, já não se alimentam com proteínas, estão a passar fome. Por quê? Porque a inflação quase que triplicou. E estas mesmas pessoas estão bem. Não podemos continuar a ter isto. Tem que haver responsabilidade. E estas responsabilidades também podem acontecer também durante o mandato. É por isso que nós estamos a ponderar sobre a proposta do semipresidencialismo. Bom, Dr. Edson, feito isto, são estas 6 propostas. Agradeço a recepção mais uma vez.
e reiterar a nossa vontade de, por lei, participarmos do diálogo nacional inclusivo. Obrigado. Mais uma vez, muito boa tarde a todas e a todos. Em nome da Comissão Técnica, gostaríamos de apreciar o facto de o Partido Anamola ter respondido positivamente à nossa carta enviada solicitando contribuições de participação do Anamola enquanto partido político no processo do diálogo nacional inclusivo, através da apresentação de suas propostas concretas, que hoje temos a oportunidade de receber. Esta resposta positiva do Anamola, que hoje se consubstancia na apresentação destas propostas, é uma evidência de que o diálogo nacional é verdadeiramente inclusivo. E apreciamos o facto de o Partido Anamola estar a usar a arena própria, o palco próprio, para colocar as suas ideias, as suas contribuições. É justamente isto que nós pretendíamos, era que o Anamola não jogasse fora de jogo, isto é, participasse do diálogo e sentisse parte do diálogo, e que também se apropriasse do diálogo. E verificamos que o Anamola apropriou-se do diálogo, fez suas reflexões e trouxe as suas contribuições. Então gostaríamos de assegurar que nós vamos apreciar estas propostas em sede própria, salvaguardando que não são únicas ideias, há tantas outras propostas, há várias outras ideias, e todas elas merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Então nós vamos apreciar estas propostas que hoje recebemos e queremos assegurar também ao proponente, ao Anamola, que em sede própria, em momento próprio, vamos dar a oportunidade de poderem, querendo, de facto, apresentar os fundamentos, os argumentos sobre cada uma das opções que aqui são apresentadas, tendo em conta que haverá uma confrontação de ideias, naturalmente haverão outros também proponentes com outras opiniões. Então, no âmbito do princípio da igualdade, vamos dar a todos a mesma oportunidade de também poderem apresentar os argumentos que militam para sustentar as suas propostas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Já discursou e parece que a sensação já... Vamos.